Salve, salve galerinha, bom dia para vocês. Bom, Timarlo tá gravando hoje no celular, tá? Nós vamos iniciar uma matéria nova, reforma e contra-reforma. Ocorre que aquele maldito aparelhinho ali atrás da internet está com um probleminha sério que está me dando dor de cabeça. Já vieram aqui, já trocaram, o anterior era um branquinho e colocaram esse, e a porcaria da internet não está funcionando hoje, tá? Então o Timalo vai gravar esse vídeo, depois vai postar, pedir o Neto para postar nas plataformas, na VIX e na Classroom. Hoje não poderei dar aula para vocês através do Meet, mas tudo bem, não vai ser por isso que vocês vão ficar sem matéria, tá bom? Depois qualquer coisa a gente volta lá, dá uma aulinha, mas por enquanto temos que aguardar, né? Acho que vou trocar até de provedor de internet. Bom, vamos dar início aí. Nós vamos falar hoje sobre a reforma e contra-reforma, tá? A reforma, ela aconteceu, ela ocorreu na mesma época que o Renascimento, e expressaram aí uma grande renovação de ideias e atitudes levadas adiante por pessoas que viveram aqueles tempos, que viveram no período do Renascimento e que viveram no período da Reforma. Na realidade, a Reforma, no meu caso, no meu visto aqui, no meu ver, no meu entender, foi uma segunda ruptura da igreja. A primeira ruptura houve quando se separou o Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente, só que ali havia uma única igreja, a Igreja Católica, não é, Apostólica Romana, e a Igreja Católica Ortodoxa. Haviam dois papas, um papa em Roma, no Ocidente, e outro papa no Oriente, em Constantinopla, na cidade de Constantinopla. Mas continuava a mesma igreja, né? As liturgias poderiam ser um pouco diferentes, mas eram igrejas católicas. No caso da Reforma, houve uma mudança, surge aí uma nova religião. A maior ruptura que a Igreja Católica presenciou e sofreu em toda a sua história foi a ruptura da Reforma. Entende-se como reforma protestante o movimento de caráter religioso iniciado no século XVI, que colocou em xeque a conduta e as crenças da Igreja Católica. Esse movimento foi muito importante para a história e para a sociedade, porque ele realmente rompia com os dogmas da Igreja Católica. Embora tal movimento seja de caráter religioso, nós não podemos deixar de ressaltar ou de enaltecer que determinados fatores econômicos e políticos também foram essenciais para que ocorresse a reforma protestante, para que o mesmo se tornasse algo bastante significativo, para que esse movimento fosse de grande significância para a população europeia e, consequentemente, posteriormente mundial. Motivações da reforma. O que levou o tio Marlo a reforma a acontecer? Primeiro, o poder universal do Papa. Olha só, o tio Marlo está dando aulinha e essa matéria está no livro de vocês, na página 109, ok? 109. Quais as motivações que levaram os reformadores a partirem para esse processo de ruptura com a Igreja Católica? Primeiro, o poder universal do Papa, ou seja, muitos reis daquela época, eles passaram a ver o Papa como um obstáculo, ou seja, uma pessoa que estivesse impedindo o fortalecimento do poder real, e também se opunham à saída de dinheiro, lógico, tudo movimenta o mundo, né, o dinheiro, de seus reinos e principados que iam para Roma, em forma de quê? Do dízimo que tinha que ser pago à igreja.
E Roma, na época, era a sede do papado. Esse dinheiro saía não somente através do dízimo, também como em razão de taxas e tributos pagos pelos fiéis à Igreja de Roma. Também outro fator era a corrupção e o despreparo do clero, principalmente dos padres que ficavam à frente das comunidades. Muitos membros da igreja comparavam o cargo de bispo, eles compravam o cargo de bispo e de cardeal, ou seja, se tivesse um dinheirinho, ia lá e comprava esses cargos. As famílias ricas, principalmente os nobres, eles tinham esse hábito de comprar um cargo de bispo ou cardeal para um de seus filhos. Era bonito ter um filho como cardeal ou bispo. Quem sabe um dia esse seu filho chegaria a ser um papa. Vários papas da época chegavam à chefia da igreja por pertencerem a famílias poderosas, principalmente famílias poderosas da Itália. Os padres tinham geralmente pouca instrução e nenhum preparo religioso para orientar os fiéis. Bastava saber ler um pouco para ler a Bíblia, e em latim, porque a Bíblia era lida em latim, e nada mais que isso. E ter uma boa dicção, uma boa oratória para poder conduzir os fiéis, né? Não deixar que eles subvertessem, né? Que se levantassem contra os que tinham dinheiro nas cidades. Um outro fator era a venda de indulgências e falsas relíquias. Tio Marlon, o que é isso? Além de tudo isso que nós falamos, os líderes da Igreja Católica, eles praticavam o comércio de artigos religiosos, ou seja, comércios de relíquias. Vendiam um objeto qualquer dizendo que era um pedaço do osso do jumento montado por Jesus, um pedaço de pano envelhecido, e diziam que era do manto de Maria, mãe de Jesus. Vendiam garrafas vazias dizendo que continha o ar da gruta onde Jesus nasceu, e várias outras falsas relíquias. Eu já li histórias de que um certo bispo, ao chegar numa cidade da Itália, chega um padre, né, ou um outro cardeal nessa igreja, segurando a cabeça pelo cabelo, diz: eis aqui a cabeça de João Batista. E esse bispo, ele dá um pulo, dá um glória a Deus e diz: essa já é a 11ª cabeça de João Batista que eu osculo em toda a minha vida, ou seja, que eu vejo em toda a minha vida. Já havia mais de 10 cabeças, por onde ele passava pela Europa tinha uma cabeça de João Batista. Outros já tinha visto tantos pregos que crucificaram a Jesus, que daria aí para construir quase uma fazenda com cerca todinha de 1000 alqueires de terra. Então eram coisas que eram vendidas, não é, para os fiéis como relíquias, e na realidade eram falsas relíquias. E mais, eles iam além. Os bispos e padres vendiam indulgências. O que são essas indulgências? É o perdão dos pecados em troca de uma doação de dinheiro à igreja. O sujeito era um pecador desgraçado, né? Matou, roubou, furtou, fez tudo, chegava lá com um dinheiro, né? E o bispo ou o padre, por troca daquele dinheiro, perdoava todos os pecados dele. Vai lá e ajoelha, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e seus pecados estão perdoados. Essas práticas, elas acabaram causando insatisfação entre os cristãos de diferentes classes sociais, seja ele rico, seja ele pobre, contribuindo aí para o surgimento de ideias e movimentos reformadores. Sobre essa venda de indulgências, há até uma piada da época, né, que eu li num livro há uns tempos atrás, que dizia que um sujeito, ele foi para a igreja confessar, né? E o que ele fez? Ele foi lá, levou um dinheiro, né? E era a venda da indulgência, o perdão da indulgência plena. Ele levou uma sacolinha de dinheiro para pedir perdão, havia matado não sei quem, um parente e tal. E o padre: não, meu filho, você trouxe aqui uma quantidade de dinheiro que nós vamos te dar a indulgência plena dos seus pecados. O que o camarada fez? Já que eu estou perdoado, padre, pelo que eu fiz, pelo que eu vou fazer, isso, meu filho, você está perdoado pelo que fez e pelo que você vai fazer.
Então o que ele fez? Foi lá e matou o padre, roubou a igreja toda, já que ele devia ser perdoado, né, pelo que ele iria fazer. Isso é uma piada que contavam na época, né, de um livro que eu li sobre a Idade Média. Bom, então esses foram as causas, né, os fatores que levaram, que motivaram a reforma. O poder universal do Papa, não é o poder unificado que o Papa tinha, corrupção e despreparo do clero e a venda de indulgências e falsas relíquias. Nós tivemos aí os primeiros reformadores. Foram eles João Wycliffe, de que nasceu em 1330 e vai morrer em 1384, e depois tivemos João Hus, né? John Wycliffe ou John Hus. Esses foram os primeiros reformadores. John Hus nasceu em 1373 e faleceu em 1415. John Wycliffe ou João Wycliffe, formado em teologia pela Universidade de Oxford, uma das mais importantes universidades da Europa. Traduziu a Bíblia, Oxford na Inglaterra, né? Traduziu a Bíblia para o inglês, a língua do seu povo, a língua que o povo falava. Afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que ela deveria ser. Criticava piamente o acúmulo de riqueza pelos bispos e pelos papas, bem como a falta de instrução dos padres, dos sacerdotes. Foi preso e levado a um tribunal religioso que o acusou de herege. O que é um herege, Timarro? Herege é quem contraria a doutrina oficial da igreja. Ele foi condenado por contrariar os dogmas, as doutrinas da Igreja Católica. Depois nós tivemos o segundo reformador, né? O John Hus, o João Hus, era professor da Universidade de Praga, era teólogo e brilhante orador. Ele tinha uma oratória, sabia se expressar, falar muito bem. Tornou-se conhecido por fazer sermões na língua do seu povo, o tcheco, né? Língua para a qual também traduziu a Bíblia. Por seus ataques à corrupção e ao luxo do alto clero da Igreja Católica, ele foi excomungado. O que é excomungado? Expulso da igreja, ou seja, fora da comunhão, excomungado. Ele foi excomungado, ficou fora da comunhão da igreja. Preso e queimado vivo em 1415. Ainda hoje é visto aí por muitos tchecos como um dos mártires da igreja, né? Um dos mártires do protestantismo. Então esses foram os dois principais reformadores, né? Os primeiros reformadores. Depois deles, nós tivemos Martinho Lutero na Alemanha, que formou o luteranismo. Depois tivemos João Calvino na Suíça, que formou o calvinismo. Depois tivemos Zwinglio em Zurique. Depois nós tivemos Menos Simons em Zurique também, que funda aí os anabatistas, né? Tem muito nos Estados Unidos, esse já é um reformador radical. E Henrique VIII, lógico, né? Na Inglaterra, que vai formar a religião anglicana. Nós vamos falar sobre algum desses reformadores mais à frente. Mas iniciaremos aí com o monge alemão Martinho Lutero. Como eu disse, Martinho Lutero era um monge alemão, nasceu em Eisenben, era filho de um empreiteiro de Minas que atingiu certa prosperidade econômica, ou seja, um sujeito, o pai dele, trabalhava em Minas, explorando, né, pedras preciosas, algo assim, e influenciado pelo pai, foi estudar Direito na Universidade de Erfurt, na Alemanha. Mas seu temperamento inclinava-se para o estudo da Bíblia, não era o direito que ele queria estudar, e se preocupava com a salvação eterna, com a vida dele após a morte.
Em 1505, após quase ter morrido durante uma tempestade violenta, onde um raio cai quase em cima dele assim, e ele leva um choque muito grande, ele viu que aquilo ali era um presságio de Deus para a vida dele. Ele acaba ingressando na ordem dos agostinianos da Igreja Católica. Em 1510, ele faz uma viagem a Roma, na sede da Igreja Católica. E ao regressar de lá, ao chegar e ver tudo o que acontecia em Roma, a luxúria que tinha os bispos, o Papa, né? Todos aqueles que viviam ali em Roma, ele regressou profundamente decepcionado com o ambiente de corrupção e avareza em que vivia o alto clero em Roma. Revoltou-se aí contra a venda de indulgências, né, aquele perdão dos pecados mediante a paga de dinheiro que eu falei anteriormente, e ousou discordar da doutrina católica. Com isso, ele vai dar início ao maior abalo já ocorrido no interior da igreja, não é, que foi a reforma. Bom, então nós entramos agora precisamente na reforma de Lutero. Então, a reforma de Lutero vai começar em 1517, quando o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma receberia em troca uma indulgência plena, ou seja, um perdão total dos pecados, não é? Todos os seus pecados seriam perdoados. Indignado, foi aquela historinha que eu contei lá atrás, um camarada levou o dinheiro, todos os seus pecados serão perdoados. Ele acaba matando o padre e levando todo o dinheiro. Indignado com tudo isso, Martinho Lutero ele vai pregar, fixar na porta da sua paróquia em Wittenberg 95 teses. O que são essas 95 teses? Um documento que continha duras críticas à Igreja Católica ou à forma como a Igreja conduzia os seus fiéis. Estas são algumas das teses de Martinho Lutero, não é? A tese 24, que diz assim: a maior parte do povo está sendo enganado pela promessa de que seus pecados serão perdoados, não é? Tese 32, serão condenados juntamente com seus mestres aqueles que se julgam seguros da salvação através da carta de indulgência. Tese 86, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, né, que eram os romanos ricos de antigamente, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Então era isso que ele dizia em alguma das suas teses, né? As 95 teses de Martinho Lutero, elas condenavam a venda de indulgências e propunha a fundação do luteranismo, que era uma religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem, guardem isso e grifem isso, ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé. Embora tenha sido contrário ao comércio, ele teve grande apoio dos reis e príncipes da época. Em suas teses, ele condenou o culto às imagens e revogou o celibato. Ou seja, o que é o celibato? O padre poder casar, né? No celibato da Igreja Católica, o padre não pode casar, não pode constituir família. Martinho Lutero, na sua tese, ele revoga esse celibato, aonde os padres poderiam, não é, casar, tá? Por insistir na defesa de suas ideias, Lutero também vai ser excomungado, não é, expulso da igreja, perder a comunhão pelo Papa. O imperador católico Carlos V, que era muito católico, governava a região da atual Alemanha. Também o considerou herege e mandou queimar todos os seus escritos. Perseguido, né, Martinho Lutero não teve outra forma a não ser refugiar-se na torre de um castelo e ali traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando a leitura da Bíblia por um número muito maior de pessoas, porque antes a Bíblia era escrita em latim. Vários príncipes alemães
acabam se convertendo ao luteranismo e se apropriaram das terras da Igreja Católica. Então já é uma visão política, né? Aproveitaram da reforma para poder fazer política, apropriam-se das terras da Igreja Católica em seu principado, aumentando aí o seu poder e riqueza. A Igreja e a doutrina de Lutero. Bom, isso aí vai ficar para nossa próxima aulinha. Espero que até lá tenhamos, a internet esteja já arrumada para podermos, não é, trabalhar isso aí. Um beijo a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir.